qual que você acha que é a importância da psicologia, do cuidado com a saúde mental no dia a dia, né? Principalmente nessa live aqui, voltado principalmente para os CRIA, para essa ideia que você falou do CRIA que vê a violência rolando do lado de casa, do CRIA que vê, ou dentro de casa, infelizmente, do CRIA, que nem o Vix falou aqui, né? Que pai presente é artigo de luxo. Então, na vida dessas pessoas, como é que você vê a importância da psicologia, do acompanhamento também, quando for o caso, mas do autocuidado também, do autoconhecimento? Como é que você vê isso aí? Eu vejo na psicologia clínica, né, nesse momento da psicoterapia, da terapia, num consultório, a oportunidade da gente pensar sobre si, né, de mergulhar em si. Eu utilizo muitas metáforas, enfim, linguagem simbólica, mas tem a ver com a área que eu estudo, né? Então, assim, como que é o momento. Existem outras maneiras disso, né? Mas a psicologia clínica é uma das maneiras de você buscar com a sua lanterninha e sua bagagem histórica o seu próprio ser, o seu próprio eu que está perdido em você. Talvez num quartinho escuro, talvez num canto, esquecido. Como é que está a sua criança interior? Como é que está aquele seu eu que sonhava com o projeto X, mas acabou deixando morrer em decorrência do dia a dia, do corre, do boleto que chega no final do mês, né? Então, assim, é uma oportunidade de a gente olhar para si sem julgamento, né, de terceiros, e por vezes a gente sabe que precisa de ajuda, precisa de desabafo. Desabafo com a namorada, com o namorado, com a mãe, com o pai, com um amigo, tá, mas como a gente já disse anteriormente, a gente chega até certo ponto, né? Uhum. Porque, e aí, né? E aí que a gente estuda para isso, para uma escuta, para uma intervenção precisa. E, cara, para você ter noção, a gente estuda até a possibilidade de falhas, porque somos humanos, né? E Sim. humanas. Então, assim, não dá nem para generalizar. E a gente entra naquela outra questão, que pode ser que futuramente a gente discuta, sobre diagnóstico, né? Não dá para colocar um rótulo na pessoa assim, TDAH, como se a pessoa fosse isso. E aí ela leva aquele papel carimbado por um psi, que eu sou isso aqui. Não, pô, você não é isso aí. Você é muito mais, mas isso é um recorte de você. E a partir E da aí psicologia começa a clínica a gente... relacionar tudo a isso, né? A vida da pessoa toda relacionada a isso. Isso. E o que eu percebo também é algo que já é clichê, né? Mas que a gente tem nossos mecanismos de defesa, resistência, né? Então, assim, não é fácil olhar para si, não é fácil olhar para baixo do próprio tapete, né? E o que tem aqui? Para a sombra, né? O que minha sombra diz? O que meus monstros estão me dizendo? O que os meus medos estão me dizendo? Isso não é fácil, não. Nem um pouco fácil. Não é romântico o processo. Costumo dizer que o primeiro passo é o mais difícil, né? Como se fosse uma escadaria longa, contínua, mas o primeiro degrau é bem maior que todos. Né? Então, procurar ajuda é muito difícil. A gente tem que lidar com o nosso ego, com o nosso orgulho, com os estereótipos projetados na psicologia clínica, de não, é coisa para maluco, é coisa para louco. E a gente vê uma relação, né, com o movimento dos manicômios, né, que inclusive levavam prisioneiros políticos para lá, né? Então, assim, esse mix que gera desconforto, né, na gente quando a gente fala de loucura, mas é para louco e não só. Mas como aquela frase diz, né? Não sei se é do Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? O importante é ser você, mesmo que seja estranho, como diria Pete, né? E todo mundo tem esse nível de loucura e estranheza. Não sei o que você faz quando está sozinho, eu sou muito estranho quando eu estou sozinho. Eu não sei se responde a tua pergunta, mas psiclínica, olhar para si, debruçar sobre si, se conhecer. Às vezes a gente acha que se conhece, mas talvez não tanto. Você comentou que desde a infância você era um bom ouvinte para os amigos que estavam precisando trocar uma ideia. E eu acho que eu tenho um pouco disso também, assim, né? Nessa questão de trocar uma ideia com os amigos, assim, às vezes, tipo, né? O pessoal que tá por aqui acho que vai concordar comigo, Mano Chocolate, tá ligado? Mano Zack e tal. E eu acho que, tipo assim, essa coisa de ter alguém preparado para isso, tá ligado? Porque às vezes a gente, como amigo, ou no caso, né, num relacionamento com namorado, com namorada, a gente não tá pronto, né? Eu falo por mim assim, e eu sempre falo isso pros meus amigos, sempre falo isso com todo mundo que começa a trocar uma ideia mais assim, desabafar e tal, eu sempre falo, cara,
Tem coisas que eu, porra, só vou saber chutar aqui, tá ligado? Eu não vou saber falar isso porque tem uma pessoa lá que tá pronta, igual assim, né? Você quer produzir uma música em casa? Vai ficar muito legal, mas se você vier aqui no meu estúdio, vai ficar profissional, porque eu estudei para isso, eu estudo para isso, tá ligado? Tem uma pessoa que tá aqui preparada para esse bagulho. E tem uma pessoa que tá ali preparada para ouvir uma coisa que você falou e vai falar assim, mano, mas espera aí. E se você olhar assim, tá ligado? E aí a pessoa já começa a entrar numa outra gavetinha da mente e começa a tirar soluções, começa a tirar novos caminhos. Às vezes, a gente tá falando de uma pessoa que vai lembrar de um momento difícil da vida, tá ligado? De um momento bem difícil da vida, e quem é cria, tá me ouvindo, sabe do que eu tô falando, tá ligado? A gente tá falando de cenas que incomodam, a gente tá falando de lembranças que incomodam, a gente tá falando de momentos que não são legais de revisitar. Mas não é porque não é legal que não seja urgente você revisitar esses momentos e aceitar, se entender, se aceitar, né? E eu acho que assim, a gente não é o que a gente é, apesar do que a gente viveu de ruim. A gente é o que a gente é por causa das coisas ruins que a gente viveu também. Inclusive. A gente só é bom quando a gente vive uns bagulho ruim também, porque senão a gente não vê a necessidade de ser bom. Você me fez pensar também aqui no outro ponto, em relação a isso, né? O lado bom de si, o lado mal de si. A gente tem essa tendência, também associada às questões, né, de religiões de cada um, mas de colocar o mal é mal, o bom é bom, o bem é bem, e do mal eu me distancio e não penso, não coloco na minha vida, né? E eu sou bom, sou do bem, sou do bem. Pera lá, mas nem sempre, né? E aqui eu não estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião, estou falando de si. E a gente, enquanto humano, eu gosto de utilizar uma frase que é assim, ó, sou o homem e nada do que é humano me é estranho. Sou o homem, nada do que é humano me é estranho. O que eu quero dizer com isso? Cara, o bem me pertence, o mal me pertence. A tristeza, a angústia, a alegria, o prazer, o desprazer. Aquela história, né? O mel não é tão doce sem o fel. Eu sei o que é bom em decorrência do ruim. Não existe luz sem sombra, sombra sem luz, feminino, masculino, e aí a gente vai, né? Nesse aspecto dual da vida. Mas por que eu estou trazendo isso? Que por vezes a gente fica naquela noia, né, de isso aqui não existe, isso daqui não aconteceu. Mas só porque você está dizendo ou fingindo que não aconteceu, que não existe, que aquele fato deixa de existir. E enquanto você não olhar para aquilo vai ficar aqui, ó, na tua orelha. Né? Sabe aquela coisa, você olha para trás, parece que tem alguém me olhando, vai ficar aqui, ó, aquele quentinho aqui. Tô aqui, elefante na sala de estar, sabe? Vai dormir, vai lembrar das coisas, não vai ter como. Isso aí. Por vezes o teu monstro interno, ele só quer um abraço. Ele não quer ser dissociado, ele quer proximidade. E aí você entende como as grandes ondas das praias, você deixa o corpo mole, mergulha na onda e deixa ela passar. Se tentar segurar a onda, é caixote. Vai ralar caixote. e vai doer.